Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre cortisol, chamada hormona de stress e que suscita tantas dúvidas. Posso beber café? Não posso beber café? Será que eu tenho muita barriga porque tenho muito cortisol? Será que o meu stress ou a minha ansiedade são explicados por níveis elevados de cortisol? Isto suscita imensas dúvidas e há imensas conversas nas consultas que nós temos sobre isto, então achei importante fazer um episódio só sobre o cortisol. Estes últimos episódios têm sido assim mais dedicados a hormonas, mas acho que é importante irmos também desconstruindo e percebendo o que é que elas fazem na realidade ao nosso metabolismo. E o cortisol, de facto, então, é chamada hormona de stress, mas não podemos dizer que é uma hormona má, ou seja, uma hormona de stress, mas que nos induz ao stress ou que nos deixa estressados. Por outro lado, ela acaba por ser uma hormona que é muito importante para o nosso metabolismo, na resposta ao stress, obviamente, mas também noutras funções corporais. Ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, são umas glândulas muito pequenininhas que estão em cima dos nossos rins, e é normalmente então chamada de hormona de stress porque geralmente é libertada em resposta a situações em que nós nos vemos perante mais stress. No entanto, ela pode influenciar a quantidade de açúcar no sangue, a tensão arterial, o metabolismo das proteínas e dos hidratos de carbono, o nosso sistema imunitário. Ela tem aqui uma ação muito interessante. Então, o cortisol basicamente é uma hormona esteroide. E isto é muito importante quando falamos em hormonas esteroides, porque quando sabemos que há alguns medicamentos para emagrecer que mexem com a produção hormonal, geralmente mexem nas hormonas tiroideias e também aqui na questão do cortisol. É produzida a partir de colesterol, nestas tais glândulas suprarrenais, e a síntese do cortisol é um processo muito complexo que envolve várias etapas, mas no fundo primeiro vai haver uma conversão do colesterol em cortisol, primeiro através de uma hormona que se chama pregnenolona, tem assim um nome um bocado esquisito, mas é feita primeiro esta conversão e depois ela vai ser convertida em progesterona e a partir daí é que ela passa por várias transformações para produzir cortisol. Então nós temos aqui assim uma produção de cortisol que leva várias etapas e por isso é que nós também precisamos de algum colesterol no nosso corpo para que haja uma produção adequada de hormonas, nomeadamente aqui no cortisol. A secreção do cortisol é regulada pelo nosso eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, ou seja, as glândulas adrenais. E é um sistema que é muito complexo e vai envolver aqui estas glândulas todas e, portanto, não é assim uma coisa tão fácil de desregular, digamos assim. Às vezes há pessoas que me perguntam, eu devo ter o cortisol elevadíssimo, porque eu sinto-me sempre em stress, e às vezes vamos analisar e está tudo bem. Portanto, não é assim uma coisa tão fácil de desregular, e não é pelo facto de nós nos sentirmos ansiosos ou estressados que isso significa que vamos ter cortisol a mais. Às vezes acontece, nem sempre acontece. É importante percebermos isto. O cortisol vai atuar aqui numa questão importante que se chama o nosso ciclo circadiano, ou o ritmo circadiano. Então, nós temos um pico matinal, em que os níveis de cortisol vão ter um grande pico logo no início da manhã, e é por isso que geralmente analisamos os níveis de cortisol em jejum, para, basicamente, nós temos este pico para termos um bocadinho mais aquela urgência de preparar as nossas tarefas do dia-a-dia. Há pessoas que têm picos de cortisol mais altos do que outras, é verdade, há pessoas que são muito matinais, estão cheias de energia, e há outras que têm energia um bocadinho mais tarde. Mas depois este cortisol vai ter uma queda noturna, em que os níveis vão diminuir bastante, gradualmente, para que nós consigamos ter baixos níveis à noite e conseguimos ter uma noite de sono mais reparadora. O cortisol em excesso pode realmente ter um impacto significativo no nosso sono.
Portanto, ele pode afetar tanto a qualidade do sono como a quantidade de descanso que nós conseguimos ter. Porque nós sabemos que os níveis de cortisol mais elevados podem contribuir realmente para a dificuldade em adormecer e conseguir manter o sono. E isso ocorre porque o cortisol, de facto, é uma hormona que é estimulante e que pode aumentar o nosso estado de alerta, de vigilância, e vai fazer com que seja mais difícil nós conseguirmos adormecer. Mas ele também pode ter um papel importante aqui na parte da fragmentação do sono. Ou seja, sabemos que o excesso de cortisol pode levar a um sono que é constantemente interrompido, parece que não é um sono reparador, tem despertares muito frequentes e isto pode resultar num padrão de sono mais inconsistente, mais inconstante, não é? O que leva também a fazer com que a pessoa depois no dia a seguir esteja mais cansada, coma mais, vai fazer com que haja disrupção também depois de outra produção hormonal. A nível intestinal é péssimo, porque nós sabemos que há bactérias que são tendencialmente notívagas. Quando o nosso ciclo de sono não é constante e regular, a função delas também fica interrompida, o que faz com que possam existir vários problemas, seja síndrome de cólon irritável, hiperpermeabilidade intestinal, a pessoa ser mais obstipada ou ter muitas diarreias, ter dores intestinais. Portanto, há muitas coisas que são prejudicadas por estas alterações. Mas também há outras perturbações que podem acontecer na produção de cortisol e nestas alterações de sono e que podem depois ter um efeito tipo bola de neve nesta parte da produção de cortisol, ou seja, um ritmo circadiano do cortisol inclui um pico matinal que vai preparar o corpo para acordar e enfrentar o dia, e quando os níveis de cortisol estão desregulados, o que vai acontecer, seja por, sei lá, stress crónico, por fatores mais emocionais, pessoas têm ali episódios muito traumáticos, a pessoa não consegue adormecer, e esse pico matinal pode ocorrer de forma inadequada, pode ocorrer muito mais cedo ou pode ocorrer muito mais tarde e a pessoa não ter energia absolutamente nenhuma, estar completamente drenada. E depois também pode haver uma supressão da produção de melatonina, porque o cortisol muito elevado pode interferir aqui na produção de melatonina, que é a tal hormona que vai induzir o sono, e que é muito importante para regular este ciclo. Se a produção de melatonina fica mais baixa, nós temos um sono interrompido, o que depois também vai alterar aqui a produção do cortisol. E os níveis muito elevados de cortisol estão normalmente associados a distúrbios de ansiedade e de stress, é verdade. Estes estados de uma pessoa que já seja tendencialmente mais ansiosa, se tem uma alteração na produção dos níveis de cortisol, vai ter um exacerbamento dos sintomas e sente que é muito mais difícil de controlar, e portanto isto depois acaba por ser um ciclo vicioso, não é? E estados prolongados de excesso de cortisol também podem contribuir para o desenvolvimento de sintomas mais depressivos, que levam à falta de sono, e que pode exacerbá-los, né? Portanto, isto depois, lá está, sempre em bola de neve. Como é que nós podemos gerir melhor estes níveis de cortisol e melhorar aqui também o padrão de sono? Obviamente que ter uma redução de stress é muito importante, mas é muito fácil falar, não é? Nós não conseguimos gerir melhor o nosso stress de todas as maneiras, ou melhor, nós não conseguimos diminuir o nosso stress sempre quando nós queremos. Às vezes conseguimos gerir melhor a nossa resposta ao stress, ou fazer coisas que nos ajudem a desligar um bocadinho mais. Se calhar ter aqueles comportamentos com as redes sociais, com o telefone, de não ligar ao telefone. Agora às vezes em casa tento fazer isso, a partir do momento em que chego a casa às 6, pôr o telefone escondido, às vezes até já está em modo voo, e tentar não mexer mais no telefone até ao dia a seguir de manhã, e o despertador já fica programado, já está tudo, mesmo para tentar desligar por completo. Pode ser uma estratégia, sobretudo para dias mais complicados, ajuda muito. Para outras pessoas pode não ter nada a ver com isso, pode ser simplesmente terem um bocadinho mais de tempo à hora do almoço para respirarem, para descansarem e depois continuarem o dia. Pode ser o fazer exercício de manhã ou ao fim do dia. Para algumas pessoas pode ser começar o dia de uma forma mais calma. Portanto, fazermos aquilo que nos ajuda a ter uma melhor resposta ao stress é muito importante. Depois termos uma rotina de sono adequada, também é super importante, para conseguirmos dormir melhor, para que esta produção de melatonina, de cortisol, seja mais equilibrada. E isso pode significar, lá está, não ter uma exposição a ecrãs até tão tarde, ou fazer alguma coisa que seja menos estimulante, com menos luzes, ler um bocadinho, isso tudo pode ajudar. Não fazer exercício físico ao fim do dia, porque isso vai nos deixar sempre mais alerta. Ter um ambiente de sono que seja mais confortável, isso tudo é bastante mais importante. Ter realmente mais um ambiente completamente escuro. Há pessoas que não têm um sono bom e depois percebemos que ou é porque dormem com a porta aberta e depois têm sempre luz a entrar, ou porque ouvem muitos barulhos. Isso tudo são coisas que nós devemos ver, e depois, claro, em estados mais graves ou consoante a idade, às vezes em idades mais avançadas em que também tende a haver um bocadinho mais
de picos de cortisol, menos melatonina, pode ser interessante fazer uma avaliação médica para perceber se pode fazer sentido, às vezes até começar com citrato de magnésio, como suplementação para ajudar no sono, ou em casos que sejam já muito avançados, de facto ir para a melatonina, mas tentarmos perceber aqui o que é que pode funcionar bem. Mas pensando também onde é que vai atuar o cortisol. Metabolismo energético do cortisol. O que é que ele vai fazer? Metabolismo de várias dos nossos macronutrientes. Primeiro, ele vai estimular a gliconeogênese no fígado, que vai aumentar a produção de glicose a partir dos aminoácidos e de uma substância que se chama glicerol. Ou seja, vai garantir que há constantemente energia, especialmente durante um período de jejum mais prolongado. Então, o cortisol é uma hormona boa, por exemplo, para quem gosta de fazer jejum intermitente e se quer manter bem. Se tivermos baixos níveis, podemos não aguentar tanto, mas às vezes também depende da nossa tolerância. No que toca a metabolismo de proteínas, como é que ele atua? Ele vai promover a degradação das proteínas nos nossos músculos para conseguirmos produzir aminoácidos que podem ser utilizados neste tal processo de gliconeogênese e também na reparação dos tecidos, ou seja, na construção muscular, na cicatrização, em processos de dor, etc. É muito importante para isso. E no que toca ao metabolismo dos lípidos, das gorduras, o cortisol vai promover esta degradação das gorduras, a quebra das gorduras em triglicéridos, em ácidos gordos de cadeia curta, média, longa, que depois podem ser utilizados também como uma fonte de energia, seja através da cetogênese, seja através de energia muscular. Como a principal hormona do stress é este cortisol, para nós termos uma boa capacidade de resposta, às vezes é aquela coisa do o que é que eu faço? Faço isto ou aquilo? Pensar duas vezes, aquilo que se chama o pensar duas vezes sobre um determinado assunto, ou termos uma ação muito impulsiva, o cortisol é super importante. Eu acho que a racionalidade nos ajuda a pensar duas vezes, o cortisol faz com que nós tenhamos logo uma ação, uma resposta muito rápida. Então, o cortisol vai principalmente aumentar os níveis de açúcar no nosso sangue, fornecer energia rápida para nós lidarmos com uma situação de emergência. Vou-vos dar um exemplo mais prático para o dia-a-dia. Uma pessoa vê um autocarro lá ao fundo, sabe que não vai ter tempo de chegar até à paragem, começa a correr. Pronto, isto tem a ver com o cortisol, não é? São aquelas coisas de resposta mais rápida. E o que é que o cortisol faz? Dá-nos aqui um bocadinho mais de açúcar no sangue para nós conseguirmos correr, ter energia para chegar até à paragem. Pronto, não apanho o autocarro antes, mas lembrei-me desta. Modulação do sistema imunitário também. Durante períodos de stress muito, muito agudo, imaginem numa situação de um acidente de carro, um bebê que entra num estado de choque, alguma coisa que aconteceu, um miúdo que cai, parte um braço e um pai tem que ter uma resposta muito rápida, situações traumáticas. O cortisol vai suprimir respostas inflamatórias e imunológicas e vai prevenir danos excessivos nos nossos tecidos. Ou seja, é o cortisol que previne que haja uma resposta, lá está, houve um acidente de carro, houve uma queda, o cortisol ajuda a impedir que o corpo de repente entre todo em choque e tenha uma reação muito exacerbada. É muito comum, por exemplo, nós termos respostas rápidas para a dor. Às vezes é o cortisol que atua aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente, magoa-se muito, uma coisa muito, muito traumática, uma dor tão intensa, às vezes o corpo faz só um shutdown. E isto também é a ação do cortisol. Desmaia, pura e simplesmente. Para quê? Para ajudar a que a pessoa não sinta tanto. É uma resposta de fortalecimento do corpo. Nós assustamos, vemos aquela pessoa desmaiada porque se magoou, mas a verdade é que às vezes ajuda para que a pessoa não sinta tanto. Então o cortisol, de certa forma, é muito interessante aqui, não é? Nós precisamos dele. E depois ele também ajuda a manter a nossa pressão arterial mais adequada, vai aumentando a nossa sensibilidade dos vasos sanguíneos e das chamadas catecolaminas, como é o caso da adrenalina, que nós produzimos geralmente também em situações desta de stress, para que a nossa tensão não dispare completamente a pico, não é? Nós podemos tê-la um bocadinho mais alta, mas depois o cortisol ajuda a baixar um bocadinho. Então, embora seja chamada hormona de stress, é como vos digo, não é propriamente uma hormona só do stress, eu só produzo porque estou extremamente... Não, é uma hormona que nós produzimos em situações de vários momentos que podem gerar stress para o organismo, não necessariamente ser só aquele stress psicológico.
E ele tem realmente efeitos muito, muito complexos a nível do nosso sistema imunitário. Temos esta parte de uma ação muito inflamatória, em que ele vai suprimir a produção das citocinas pró-inflamatórias, vai inibir a atividade de células imunitárias como os macrófagos e os linfócitos, ajudando a controlar processos inflamatórios de dor, de infecções bacterianas, etc. Portanto, o cortisol atua aqui muito nisso. E em doses elevadas ou em situações de stress crónico, o cortisol pode suprimir uma resposta imune, aumentando a suscetibilidade a algumas infecções. Ou seja, níveis muito elevados de cortisol podem fazer com que o nosso sistema imunitário fique um bocadinho mais em baixo. E por isso é que é comum nós termos pessoas que, quando estão a trabalhar imenso, estão muito cansadas, etc., parece que estão constantemente mais doentes. Da mesma maneira que o cortisol, em situações normais, pode fazer com que haja uma produção destas substâncias anti-inflamatórias, ajudar a controlar uma inflamação, níveis de cortisol constantemente, sempre altos, podem fazer com que a pessoa às tantas já tenha quase uma espécie de uma resistência ao cortisol, já não reage da mesma maneira e, portanto, tem muito mais tendência para estar sempre doente. Mas ele tem outras funções também interessantes. Por exemplo, no caso do apetite, nós sabemos que ele vai influenciar o apetite e a distribuição da gordura. O cortisol tende a causar a chamada boia na barriga, que muitas pessoas se queixam e que é muito mais característica, normalmente a partir dos 50 anos, ali nas idades de menopausa, andropausa é muito comum. Também ajuda a manter a homeostase, porque ele vai contribuir para um equilíbrio dos nossos eletrólitos e dos fluidos e vai ajudar a manter os nossos rins também saudáveis e ele vai afetar o humor e a nossa função cognitiva. Portanto, níveis elevados e muito prolongados de cortisol estão normalmente associados a alguns distúrbios do humor, maior irritabilidade, mais ansiedade, estados mais depressivos. Pronto, é importante também termos aqui um bocadinho essa noção. Então, o que é que acontece quando nós temos estes distúrbios do cortisol? O que é que pode acontecer? Podemos ter a chamada hiperfunção adrenal, que envolve basicamente um excesso da produção do cortisol, em que nós podemos ter a chamada síndrome de Cushing, que é caracterizada então por níveis aqui muito elevados de cortisol, pode ser causada por um tumor na glândula pituitária, que é chamada a doença de Cushing, ou por um tumor adrenal. E os sintomas incluem geralmente um ganho de peso muito exacerbado, sobretudo nesta zona abdominal, a face mais arredondada, hipertensão, fraqueza muscular e muitas estrias na pele. E depois, efeitos aqui desta síndrome de Cushing, normalmente podemos ter diabetes tipo 2, osteoporose, infecções recorrentes, etc. Por outro lado, podemos ter aquilo que se chama uma hipofunção adrenal, que é quando há uma produção de cortisol muito baixinha. Isto significa que nós podemos ter a chamada doença de Addison, que é uma condição autoimune, em que as nossas glândulas suprarrenais vão deixar de produzir cortisol suficiente e isto inclui muita fraqueza, muita fadiga, perda de peso, hipotensão, até hiperpigmentação da pele. Ou então podemos ter até em situações mais graves uma crise adrenal, que é realmente uma emergência médica, que pode ocorrer em pessoas com insuficiência adrenal, que é caracterizada normalmente por dores abdominais muito severas, vômitos, diarreia, uma hipotensão severa e uma perda de consciência. Isto são sintomas que podíamos ter numa gastroenterite, por isso atenção, se tiver estes sintomas, calma que pode não ser logo aqui uma crise de cortisol, né? É importante investigar, ir ao seu médico. Então, stress crónico e cortisol, o que é que pode acontecer? Já vimos que pode afetar de facto a nossa imunidade, a sério, não é? Isto também pode ter efeitos metabólicos, em que vamos acabar por desenvolver obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, efeitos cardiovasculares por causa da questão da hipertensão, até mesmo aterosclerose, doenças cardiovasculares no geral, mais risco de acidente vascular cerebral, etc. E depois podemos ter mais depressão, mais ansiedade, distúrbios do sono e aqui comprometimento da nossa função cognitiva. Então, que alimentos é que nós podemos consumir ou que nutrientes é que nós podemos consumir que afetem de facto aqui os níveis de cortisol? Hidratos de carbono, vamos começar por aqui. Uma ingestão de hidratos de carbono pode reduzir a nossa resposta ao cortisol e ao stress. Dietas que tenham muita restrição de hidratos de carbono, por exemplo, uma dieta cetogénica que tem 75 a 80% de gordura, pode ser uma dieta que leva ao aumento dos níveis de cortisol.
Por isso é uma dieta que tem que ser muito bem gerida, feita por quem sabe, no fundo, e que tem que ser muito bem controladinha. O mesmo também pode acontecer com uma low carb ou com uma hiperproteica, mas a cetogénica é assim a mais restritiva, mais diferente, mais extremista, não é? Porque as outras, podemos ter uma hiperproteica em que a quantidade é só apenas mais 10% e não se mexe muito nos hidratos de carbono, ou mexe só um bocadinho. Portanto, podemos ter coisas um bocadinho mais equilibradas, mesmo na low carb, pode ser uma redução de 10 ou de 15% e não necessariamente uma redução total. Mas na cetogénica é aquela que tem assim mais impacto. A gestão adequada das proteínas também é essencial para a manutenção de massa muscular e de modulação de cortisol. Então, proteínas de alta qualidade, como o ovo, o peixe, as carnes magras, são importantes para regular os níveis de cortisol. Pessoas que tenham uma alimentação, por exemplo, pessoas que querem deixar de consumir carne, mas não têm o cuidado de começar a introduzir mais leguminosas e procurando mais alternativas de proteínas vegetais, são geralmente as pessoas que têm em maior risco de déficit proteico e que podem ter aqui alterações também na produção de cortisol. E depois, no caso das gorduras, por exemplo, pessoas que tenham um consumo de gorduras mais trans, saturadas, etc., que sejam sempre gorduras muito pró-inflamatórias, podem fazer aqui uma disrupção. E por outro lado, pessoas que consumam mais fontes de ácidos gordos ômega 3, mais frutos secos, mais sementes, geralmente são aquelas que estão com uma maior capacidade anti-inflamatória, o que vai ajudar a produzir e a regular o cortisol. Então, e o cortisol e o café? Que é sempre uma coisa que me perguntam muito. Nós sabemos que sim, o consumo do café pode alterar os níveis de cortisol no corpo, porque ele contém cafeína, que é um estimulante que pode influenciar a secreção de cortisol de várias maneiras. Então, como é que o café vai fazer isto? Primeiro, pode haver realmente aqui um aumento grande do cortisol, porque a cafeína pode levar, pode realmente elevar aqui os níveis, especialmente se for consumida em períodos ou em momentos, por exemplo, em períodos da nossa vida, ou em momentos do nosso dia, ou em momentos em que nós estamos com muito stress. Imaginemos se eu ando numa fase de muito stress no trabalho e todos os dias ando a consumir 2, 3 cafés por dia, isso pode levar à disrupção no valor de colesterol, da mesma maneira que se eu tiver uma reunião horrível, um período grande de chatice, tenho uma discussão, o que for, no trabalho, de repente vou beber um café, isso pode também elevar os meus níveis de cortisol. Portanto, nós temos que ter um bocadinho essa atenção, porque a cafeína aumenta de forma imediata. Depois ela também pode amplificar a resposta do corpo ao stress, que significa que combinado já com valores estressantes, o consumo de cafeína pode resultar ainda em níveis mais elevados e vai libertar adrenalina, noradrenalina, vai fazer com que nós parece que se sentimos mais agitados, precisar de mais compensação, o que por aí sim pode levar muitas vezes também àquela necessidade de compensação, de forma emocional, e buscar o doce, etc. Portanto, às vezes aquelas pessoas que dizem, eu a seguir ao café preciso sempre do doce, pode não ser uma resposta assim tão imediata, não é? Mas porque aí depois também é o fator vício, mas pronto, muitas vezes também tem essa associação. A longo prazo pode causar adaptação, porque as pessoas que bebem café regularmente, o corpo vai se adaptando aos efeitos da cafeína e, portanto, vai haver uma resposta mais atenuada no aumento do cortisol ao longo do tempo, portanto, às tantas já nem notam nada. Mas também pode haver uma dessensibilização em que o consumo do café já é tão crónico que a pessoa já nem sente que aquilo propriamente exacerbe o seu estado de stress ou de ansiedade e, portanto, já nem sente nada. A nível de saúde propriamente dita, há muitas variações individuais, por isso nós não conseguimos dizer. Sabemos que obviamente pode ter um impacto na parte do sono, fazer com que a pessoa não consiga descansar tão bem, mas há muitas variações e há pessoas que bebem café à noite e sentem que isso não faz nada no seu sono. E há uma dúvida também que surge muitas vezes, que é se de facto consumir café na altura do pico de cortisol, que é ali na primeira hora depois de acordarmos, pode fazer com que isso vá, de certa forma, desequilibrar os meus níveis de cortisol. E sim, nós sabemos que isso pode acontecer. Primeiro, porque os níveis de cortisol seguem aquele ritmo. Como eu sei que eu tenho um pico matinal, eu sei que eu deveria adequar o meu consumo de café após esse pico matinal. Pode ser até 45 minutos, mas normalmente diz até 1 hora depois da pessoa acordar é que deve fazer o seu consumo de café. Como sabemos que depois desse pico há sempre uma queda mais gradual, nós devíamos ter esse cuidado.
Depois, consumir o café imediatamente após acordar pode levar realmente aqui não só ao nível de aumento dos níveis de cortisol, mas também a um grande estado de alerta e uma grande agitação, às vezes aquele stress todo da manhã, que depois, quando a pessoa depois consegue começar a acalmar, não só deixa o cortisol, mas acaba por conseguir regular melhor. Depois, mesmo a nível de habituação e de tolerância, que como o corpo normalmente tende a começar a ganhar alguma habituação ao longo do tempo, os consumidores regulares de café realmente podem notar que há uma resposta que é mais atenuada. Portanto, se por um lado exacerba, por outro lado há aquele fator habituação. E aquilo que é completamente desaconselhado, de facto, em pessoas que estão em stress crónico, permanentemente em estados de ansiedade, é não só ter esse cuidado de beber o café só 1 hora depois de terem acordado, mas também de ter o cuidado de, se calhar, trocarem o café por um chá de manhã enquanto tomam o pequeno almoço, depois é que bebem o café, eventualmente até trocarem o café, por exemplo, pelo chá verde, que também já vou falar sobre ele. Mas também é importante haver alguma moderação. Por exemplo, há pessoas que de manhã consomem um café pequeno almoço, depois logo outro quando chegam, às vezes é logo a primeira coisa que fazem quando acordam. Isso é uma coisa que em consulta vemos muito frequentemente, é dizer à pessoa, olha, espera um bocadinho, vá fazer outras coisas, faça uma água com limão, um chá ou assim, só depois é que vai beber o café. As pessoas dizem, eu se não beber o café não acordo. Nós já está tão enraizado, é um hábito tão grande que a pessoa tem, que nem sabe se acorda ou se não acorda, não é? Se não tiver o café, se calhar até acorda na mesma. Mas temos que fazer esse esforço ativamente para conseguirmos, sobretudo, assim, se for uma pessoa que tem um peso saudável, não tem nenhum fator de risco, a pessoa está bem, não há nenhuma razão para eu achar que aquela pessoa não pode beber o café em jejum, eu se calhar não vou mexer. Mas se é uma pessoa que tem aquela sensação permanente de cansaço ao acordar, que tem muita acumulação de gordura abdominal, que tem aqui problemas de tensão, uma pessoa que até tem muita ansiedade ou que está a entrar em estados depressivos, se calhar é uma pessoa que precisa de fazer estes comportamentos e tentar mudar aqui algumas coisas, não é? É muito importante conseguirmos reconhecer se para nós faz sentido ou não, não é? Portanto, esta avaliação individual de cada pessoa é muito importante. E depois há outra questão que também é interessante, conversamos também muito em consulta e às vezes no Instagram também me perguntam, vale mais a pena trocar o café por chá verde, faz diferença, não faz diferença, porque o chá verde também tem cafeína, etc. A resposta é sim, faz diferença nos níveis de cortisol, porque o chá verde realmente pode ajudar não só a atenuar os efeitos do aumento do cortisol devido às doenças, mas o chá verde tem vários outros benefícios, nomeadamente a nível de antioxidantes, etc., que são interessantes. Primeiro, o chá verde contém cafeína, mas a quantidade de cafeína ronda 20, 30 miligramas normalmente por chávena, enquanto que num café estamos a falar de 80 a 100. Portanto, é mais do dobro da quantidade, é quase o triplo, na verdade, e portanto deveríamos ter atenção a esta questão de, ok, tem cafeína, mas não é a mesma coisa. E estamos a falar de chá verde, não estamos a falar de chá preto. O chá preto é um bocadinho mais, mas nunca é a quantidade do café. Depois o chá verde tem uma substância que se chama L-tianina, que é um aminoácido que tem, de facto, efeitos calmantes ou relaxantes. Então, não só tem menos cafeína, como tem propriedades que são um bocadinho mais calmantes, o que pode atenuar, de certa forma, os efeitos da cafeína e isso vai ajudar bastante. E depois, o chá verde tem estes tais antioxidantes, tem as chamadas catecolaminas e as catequinas, os polifenóis, que têm propriedades anti-inflamatórias e que vão ajudar a modular a nossa resposta ao stress. O que significa que, mesmo tendo aqui um bocadinho daquela parte de estímulo, ajudar a acordar, vão ter aqui vários outros efeitos benéficos e protetores para ajudar a lidar melhor com o cortisol. Portanto, o que é que vai acontecer com o chá verde em vez do café? Nós vamos ter um menor impacto agudo, devido à menor quantidade de cafeína e à presença da L-tianina. O chá verde pode ter um impacto menos acentuado nos níveis de cortisol, em comparação com o café, e isto significa que trocar o café pelo chá verde pode realmente reduzir a intensidade do stress e do aumento do cortisol que é observado, sobretudo ali na parte da manhã, e também pode ter estes efeitos benéficos a nível de diminuição da acumulação de gordura visceral, a tal boia a nível abdominal. E depois, a nível de stress e ansiedade, ou seja, a combinação da cafeína com a L-tianina no chá verde pode promover um estado de alerta semelhante ao café, mas com muito menos efeitos secundários a nível aqui da parte da ansiedade. E isso também vai fazer com que parece que a manhã começa com mais calma, não temos uma reação tão exacerbada ao stress da manhã, ao trânsito, etc. E, portanto, todo o nosso dia parece que vai fluir muito melhor. Então,
Pessoas que realmente têm excesso de gordura na zona abdominal, que sofrem muito com stress regular, que têm dificuldade em perder peso ou em ganhar massa muscular, são pessoas que beneficiariam muito em fazer esta troca. Mas lá está, isto deve ser sempre avaliado de caso a caso e sim, o matcha seria a melhor troca, não a infusão feita com as folhas, mas o matcha, porque no matcha nós consumimos tudo isto e não temos só aquele extrato das folhas, que é o que acontece com o chá, não é? Então seria muito mais interessante fazer a ingestão do matcha aqui, pode ser um matcha só com a água, pode ser com uma bebida vegetal, desde que não se coloque açúcar, está tudo bem. Mas pronto, isto para perceber que há sempre muitas dúvidas, o que é que vai provocar o aumento do cortisol ou não. Espero que com este episódio também tenha percebido que o cortisol é importante e nós precisamos dele e que nem sempre uma percepção, uma sensação de que estamos estressados, muito acelerados, etc. significa que fisiologicamente nas minhas análises ao sangue eu vou ter cortisol a mais. Às vezes temos, mas nem sempre isso se vê. Muitas vezes nas análises, quando vamos ver o cortisol está em valores normais para o pico matinal, o que acontece é que toda a percepção, todo o estilo de vida que nós estamos a levar, de certa forma está a exacerbar esses sintomas. E claro que se a longo prazo mantivermos estes sintomas, isto depois sim pode elevar os níveis de cortisol. Mas é importante percebermos que isto tudo, esta percepção, também vai sendo exacerbada quando não dormimos tão bem, quando andamos com mais stress, quando temos uma alimentação que não é tão adequada. Então é importante prestarmos atenção a tudo isto como um todo. Espero que tenha ajudado, que tenha percebido que nós precisamos muito dele, que também precisamos muito do colesterol, de facto, para a produção do cortisol, porque é daí que ele vem. E que não vale a pena tentarmos ter o colesterol nos mínimos olímpicos, mas que para isso também é muito importante termos uma ótima função intestinal, porque o intestino também vai modular a nossa capacidade de absorção e integração do colesterol a nível sanguíneo e que depois também dita aqui a parte do cortisol. Espero que tenha gostado, um beijinho e até à próxima semana.